Pois é, mais um presentão de 5 anos para você que está acompanhando Fazendo Barulho. Nós viemos até a diaconia visitar Moisés Azevedo. Boa noite, Diego. Boa noite, todo Fazendo Barulho. Boa noite, Delny, Antônio Marcos. Boa noite. Moisés, é uma grande alegria para nós nessa noite estar celebrando os 5 anos do Fazendo Barulho, mais um presente de Deus na evangelização da juventude também pelos meios de comunicação. Eu queria começar falando um pouco da história da comunidade Shalom com a comunicação, que começou bem no comecinho, na década de 80 ainda, com a rádio. Como foi a experiência de iniciar a evangelização através da rádio e como é que você vê o caminho até hoje? Olha, Diego, a experiência da evangelização da comunidade, você sabe que ela nasceu de um desejo de ir ao encontro dos jovens com a linguagem deles e aonde eles estavam. Por isso que aquela oferta de vida aos pés de São João Paulo II, depois a lanchonete para evangelizar, depois foi surgindo o projeto Juventude para Jesus, que foi o tema, inclusive, do sábado passado, aqui, os 30 anos do projeto Juventude. Mas nesse desejo e nessa inspiração de chegar longe, de alcançar as pessoas, de ir ao encontro delas, aonde quer que elas estivessem, para quê? Para anunciar Jesus Cristo, para apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Então nós vimos que nós tínhamos que entrar de alguma forma através dos meios de comunicação. E foi então assim que surgiu, vamos dizer, aquela inspiração de entrar pela rádio, o meio mais popular, né? Mas ninguém tinha meios, né? Mas nós demos um passo na fé e começamos uma grande campanha aqui na cidade de Fortaleza, para adquirirmos uma rádio, a Rádio do Senhor, né? E para assim a gente poder comprar a rádio. Depois de um ano de campanha, a gente não tinha nem para comprar, vamos dizer, o microfone da rádio, né? Mas foi um ato de fé, porque através daquela mobilização de oração e ao mesmo tempo aquela mobilização de partilha, o Senhor tocou um coração generoso, que deu uma rádio para a comunidade, que é a rádio hoje, a Rádio Boa Nova lá de Pacajus. E iniciou assim todo um trabalho da rádio através dos meios de comunicação. Evangelizando para ir ao encontro das pessoas aonde quer que elas estejam. Moisés, na sua juventude, como era que você se relacionava com os meios de comunicação? Naquela época, quais eram os predominantes? E hoje, como é que você lida com a tecnologia também? E na minha juventude eu tenho que me lembrar aqui, né? Tenho que puxar na memória. Mas diz o Papa Delny, que um cristão nunca pode envelhecer. Ele sempre permanecerá com o coração jovem. Então eu estou nessa, né? Mas, voltando cronologicamente, né? Exato. A nossa comunicação celular não tinha, né? Era telefone fixo, então... Aquele que você pegava o dedo e fazia... Não, também não exagera. Era tá, já, viu? Era uma versão melhorada. Né? Não exageremos tanto, né? Essa aí, que é quando eu era pequeno, né? Né? Não tanto, mas vamos em frente, né? Então, tinha o telefone fixo. Não tinha redes sociais, não tinha internet. O que tinha era o rádio e a televisão, né? Então... eu gostava muito da rádio AM, ou melhor, FM, né? Eu gostava muito porque era uma faixa mais, digamos assim, para música, para arte, para um som melhor, né? Então eu ia para minha faculdade, no meu Fusquinha, dirigindo, né? E a FM bem alta, né? Assim, naquele tempo, né? Como era... Quais eram os ritmos, Moisés, você ouvia? Olha, você está perguntando demais, mas... Não, mas vamos lá, Delny, é isso daí, vai em frente. Sons que embalavam você no Fusquinha? Olha, eu sou da época da discoteca, né? Na minha juventude vem daquele período, né? Até quando da minha conversão. Aí na minha conversão o que me embalava começou a ser as músicas cristãs, né? Começou a ser músicas que me levavam à oração. Mas antes eu era daquela época, né? Da discoteca, da brilhantina, não da brilhantina, né, mas de volta à brilhantina, né? Mas sim, então, e a televisão, né?
a televisão. Eu me lembro até um fato da televisão muito interessante da nossa fundação. Porque eu me lembro que quando eu estava no meu coração sentindo o desejo de montar uma lanchonete para evangelizar, aquela inspiração insistente dentro do meu coração, eu me lembro que um dia, aquele dia mais decisivo, quando eu compartilhei com os meus amigos, antes de ir para a festa que eu fui, lá eu partilhei essa inspiração que eu trazia dentro do meu coração, eu estava em casa, depois do banho, no meu banho, aquela inspiração veio mais forte, que era muito presente na minha oração, eu saí e estava passando uma novela na televisão. Eu já não assistia novelas, mas na minha casa lá o pessoal assistia, né? Então estava passando uma novela, e na novela tinha como se fosse assim uma espécie de um bar de jovens, né? E eu olhei e disse, as coisas no mundo funcionam. Por que as coisas de Deus não funcionam? É para funcionar ainda mais. Então as coisas de Deus podem funcionar assim. E aquilo, através daquele meio, vamos dizer assim, tão secular, Deus falou e me deu uma convicção, que chegando naquela festa eu partilhei da inspiração de montar uma lanchonete para evangelizar. E tudo era uma oportunidade, né? Você falou do telefone, a Delny falou do telefone que disca, eu me lembrei que a sua mãe, Dona Naí Azevedo, evangelizava pelo telefone. Mamãe tinha essa característica, né? Às vezes o pessoal telefonava e dizia para ela, quem está falando, o número tal? Aí a mãe dizia, não, está aqui a Naí Azevedo, o número tal. Desculpe, liguei errado. Ela dizia, não, ligou não, você ligou certo. Você ligou para... Aí começava a evangelizar, né? E às vezes até quando ela, assim, pegava o telefone, discava um número aleatório para também poder evangelizar. Ou seja, todos os meios, em todas as formas e de todas as maneiras, nós precisamos evangelizar. Porque as pessoas, a humanidade, tem fome e sede da palavra de Deus. E, Moisés, quais são os que você utiliza hoje em dia, os meios de comunicação? Televisão, celular? Você quer saber o que é que eu uso? Hoje em dia. Naquele tempo da brilhantina foi aquela... Agora... Não, hoje, assim, eu uso, por exemplo, televisão. Eu assisto o jornal. O jornal é importante para mim, todos os dias acompanhar o que é que está acontecendo, né? Na vida das pessoas, na vida da sociedade, na vida do mundo. Então eu procuro os canais jornalísticos, né? E os momentos de jornal. Assisto fazendo barulho, né? Não todo sábado, né? Porque às vezes a gente está em missão e tudo mais, mas a gente sempre dá uma espiadinha no fazendo barulho, né? Quando é possível. E também no celular, sabe que a única rede social que eu visito é o Twitter, que já faz tempo que eu não tuito. Eu penso até em voltar, né? Mas eu não uso muito as redes, a não ser o WhatsApp, né? O WhatsApp a gente usa demais para se comunicar, né? Então, tem o grupo da minha casa, comunitária, tem o grupo do Conselho Geral, da comunidade, e tem aquelas que a gente se comunica pessoalmente, né? Que a gente vai enviando e... Agora o Antônio estava comentando comigo um pronunciamento do Papa com relação a essa dimensão da tecnologia e as relações, né? Entre nós hoje em dia, né, Antônio? O que você estava dizendo ali? No almoço hoje aqui na Diaconia, a gente estava conversando sobre esse tipo de relacionamento. Você está falando, a gente tem um grupo da casa, tem um grupo do WhatsApp, e que às vezes esse uso substitui a comunicação face a face. A relação pessoal. A relação pessoal. E aí a gente estava discutindo que ontem no ministério nós líamos a mensagem do Papa, e hoje eu recebi uma carta, um recadinho, um cartãozinho de uma missionária da Canção Nova, que é minha amiga de infância, Lívia Almeida, um abraço para você. Ela me mandou um cartãozinho, embora nós tenhamos comunicação pelo digital, né? Pelo Instagram, WhatsApp. Ainda hoje, na sua vida comunitária, você preserva esse tipo de comunicação? O Antônio Marcos, ela é a prevalente, né? Os meios de comunicação, eles são muito importantes, né? Um WhatsApp, a comunicar-se, né? O e-mail, outras redes sociais, com certeza elas são muito importantes, mas nada substitui o contato pessoal. A televisão, mas nada substitui o contato pessoal. É quando a gente está no olho a olho com as pessoas, é que a gente pode
tocar na carne das pessoas, na humanidade das pessoas, no coração das pessoas, né? Não que através dos meios de comunicação isso também não seja possível, mas nós temos que ter uma consciência clara, que nada substitui a relação pessoal, nada substitui eu tocar você, você ouvir minha voz diretamente e você olhar nos meus olhos, porque olhando nos nossos olhos, os olhos são, como se diz, né, a janela da alma. E se a nossa alma está cheia de Jesus Cristo, pela janela sairá a sua presença, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Então nada substitui a relação pessoal. Falando de relação, lembrei de oração agora, e uma galera já mandou perguntas aqui. O pessoal mandou previamente umas perguntas pelo Instagram do Fazendo Barulho, e uma das perguntas é do Joan, que pergunta como rezar todos os dias, né? Em meio a tantas oportunidades, onde a nossa relação interpessoal está comprometida, como fica a nossa relação com Deus? Como se decidir por ela? Juan, é o seguinte, a oração é uma questão de prioridade também, né? É claro, é uma graça que deve ser pedida. A gente deve pedir a Deus a graça de rezar. Mas ao lado de pedir essa graça todos os dias, humildemente, reconhecer a nossa incapacidade, porque é uma graça o movimento, levar-nos para a oração é uma graça de Deus que deve ser pedida, também tem o nosso lado, a nossa colaboração com essa graça, ou seja, o se decidir por rezar. Santa Teresa d'Ávila gosta muito dessa forma de dizer, uma determinada determinação. Então, se Deus é o centro da minha vida, se Ele é o essencial para mim, me relacionar com Ele é essencial. Como me alimentar todos os dias é essencial. Como beber água é essencial. Sem isso eu morro. E muitas vezes nós vivemos como verdadeiros moribundos no meio da vida, né? Por isso, decidir-se por ter um tempo de oração todo dia, não é uma questão simplesmente de opção, é uma necessidade da alma. E isso, se você não consegue, se você tem desafios, peça a Deus essa graça. E ao mesmo tempo colabore com ela. Tira um dia e tira o dia não, tira uma hora do seu dia. Escolhe um lugar. Isso já ajuda muito. Porque às vezes a gente é um pouco assim, né? Eu vou rezar na hora que der. Na hora que der, aí chega de manhã, a gente já acorda atrasado, porque vai se levantar e tudo mais, a preguiça, já corre para a faculdade, já corre para o trabalho. Aí, não, eu vou rezar antes do almoço. Chega na hora do almoço, estou morrendo de fome, aí eu vou comer logo, vou almoçar. Não, eu rezo quando eu chegar em casa. Chego em casa morto de cansado, aí eu quero assistir alguma coisa na televisão, ou fico lá no smartphone e tudo. Não, vou rezar antes de dormir. Aí quando eu chego na minha cama, às 11 horas, meia-noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, durmo, né? Então, desaba. Então você tem que escolher uma hora e um lugar. E uma hora privilegiada, uma hora boa, não a pior hora para Nosso Senhor, né? E quando a gente faz isso e humildemente vai pedindo a graça, com certeza, porque Deus é o primeiro que deseja se relacionar com você. E Ele vai lhe atrair para o dom da oração. Porque Deus ele é sempre constante no amor dele, no querer dele para a nossa vida, mas, como você foi dizendo, a gente se depara com as nossas inconstâncias. E a Rania Gonçalves, ela perguntou como ser constante na oração. Rania, a constância é uma graça também, que deve ser pedida como a oração. Mas sabe o que é, Rania? É o seguinte, quanto mais a gente reza, mais vontade a gente tem de rezar. Quanto menos a gente reza, menos vontade a gente tem de rezar. E rezar é como nadar, é como andar de bicicleta, né? Depois que você entra no ritmo, como é que você aprende a nadar? Joga o menino dentro da piscina, claro, tem um professor que vai ajudando e tudo, mas a pessoa aprende a nadar assim. Você aprende a andar de bicicleta, vai ter uma aula da teoria de andar sobre bicicleta, foi assim que você aprendeu? Foi assim, Deone, que você aprendeu? Foi caindo, Na verdade, eu não aprendi a andar de bicicleta. Diego, você não sabe andar de bicicleta, mas sabe rezar, não sabe? Sei, aprendi, com a graça de Deus. Então você aprendeu o essencial, né? Sim. Mas, Deone, então é pelos métodos da tentativa, né? E como é que a gente aprende a andar? A criança aprende a andar andando.
Então você vai ter a constância da oração e vai aprender a rezar rezando. E o Espírito Santo vem em seu auxílio e vai lhe ensinar a mergulhar nas profundezas do coração de Jesus. O Gel Silva, ou a Gel Silva, como criar vergonha na cara para deixar os planos de Deus como prioridade? Aí eu aproveito e vou fazer a minha pergunta aí. Falando em vergonha na cara, você se diz uma pessoa tímida. Eu sou tímido. O que é que mais te deixa envergonhado na vida missionária? É para responder a pergunta dela ou a sua? As duas. Quem é? Como é o nome? Gel Silva. Gel Silva. Rapaz, olha, tomar vergonha na cara para... Deixar os planos de Deus como prioridade. Olha, Gel Silva, é necessário uma experiência de Deus. Ninguém faz isso só na marra e na força, não. Por isso nós precisamos da graça. E a graça a gente recebe por meio da oração, a gente recebe por meio dos sacramentos. E pedindo a Deus um coração reto. Porque quando a gente tem um coração reto, mesmo fraco, mesmo frágil, Deus vai se revelando e vai nos dando a força de nós tomarmos as decisões que a gente precisa tomar. Uma coisa muito importante, que às vezes a gente fala pouco, mas é preciso falar muito, é o dom do arrependimento. O arrependimento sincero dos nossos pecados, o arrependimento sincero das nossas faltas diante de Jesus, o sacramento da reconciliação, buscar o sacramento da confissão, mas de maneira sincera, reta. Então, a misericórdia de Deus vai como que transformando a gente de dentro para fora e vai realizando a obra de mudança na vida da gente, né? Vai nos dando vergonha na cara, né? Agora a sua pergunta, né? Como é mesmo a sua pergunta? O que é que te deixa mais envergonhado? A vida missionária, às vezes tem que pregar muito, tá aí visível. O que me deixa mais envergonhado não é anunciar a palavra de Deus, de maneira nenhuma. É quando eu me vejo no centro. Quando Moisés, e eu estou quando Moisés está no centro, o Moisés se acaba. Mas quando Jesus está no centro, aí o Moisés vai, né? O Moisés perde a vergonha na cara, né? Pois é, essa dica foi importante até pra mim, porque eu me considero uma pessoa muito tímida, tanto é que acho que os primeiros Fazendo Barulho que eu fiz ser plateia, né, eu sempre ficava lá nos esconderijos, mas a via de Deus é essa, né, descentralização para que ele age. O Rubens Mota, de Natal, ele pergunta assim: Moisés, por que a comunidade sempre viu a necessidade da obra acompanhar seus membros, a necessidade do acompanhamento pessoal? O acompanhamento pessoal é essencial, é central dentro da vida cristã. Basta a gente ver, por exemplo, uma passagem do Evangelho importante, como os discípulos de Emaús, né? A gente vê aqueles discípulos que estavam voltando de Jerusalém, acabrunhados, cabeça baixa. Na verdade, eles estavam saindo de Jerusalém, na linguagem bíblica também, se afastando de Deus, se afastando da igreja, porque afinal de contas a cruz tinha sido um escândalo. E Jesus ressuscitado começa a caminhar com eles. Engraçado, Jesus começa fazendo perguntas para ele. Jesus vai dizendo, não chega e diz: ei, sou eu, estou aqui e me manifesto. Não, Jesus vai delicadamente entrando na vida deles. O que é que vocês estão falando? Vocês estão tristes? O que é que está acontecendo? E os discípulos dizem: você não sabe o que aconteceu? E pouco a pouco Jesus vai entrando até eles reconhecerem o Senhor. No partir do pão, eles reconheceram que era Jesus e que ele estava vivo. Assim também, Delny, nós precisamos acompanhar as pessoas, nós precisamos estar ao lado delas, precisamos dialogar com elas, ouvi-las, para ajudá-las a reconhecer a presença de Jesus na vida delas e fazer com que elas possam crescer e amadurecer. Para isso é o acompanhamento pessoal. É muito importante a gente ter essa ciência. Deus deseja tratar as pessoas de uma maneira personalizada. Claro, a gente tem o grupo, a gente tem o evento, mas Deus não olha assim como se fosse como uma massa. Deus olha para cada um. E nós também, como igreja e como comunidade, devemos olhar para cada um, acompanhá-los e ajudá-los a crescer no caminho da fé. Moisés, a gente está falando de comunicação, o pessoal mandando pergunta pelo Instagram.
nós temos o registro fotográfico de você ajoelhado aos pés de São João Paulo II, entregando a carta. E uma curiosidade, quem te ajudou a escolher a cor daquela camisa? Na verdade, Tá fotografado. a gente combinou, né? Eu e a menina que estava indo comigo, o nome dela é Emília, se eu não me engano, a gente combinou de ir com as cores do Vaticano. Então ela foi com a roupa branca com uns detalhes amarelos, e a camisa amarela que eu tinha era aquela camisa, né? Aquela t-shirtzinho, né? E eu pus a calça branca e a camisa amarela, E a né? carteira no bolso. E a carteira no bolso. E a calça, um detalhe aqui, eu acho que aquela calça nem minha era, sabe? Eu peguei emprestado. E na hora eu percebi que a calça estava... como é que se diz? Pescando sede. Depende da região, né? Aí eu baixei o mais que eu pude para não pagar um mico, né? Mas foi assim, por isso que foi branca e amarela, né? Tá aí, tá vendo? Você foi falar da roupa do Moisés, ele tava vestido de Vaticano. Aí, toma. Olha aí. Mais essa. Agora é a Gabi Ribeiro. Moisés, se você não tivesse fundado o Shalom, teria fundado o quê? Essa aí. Gabi, em primeiro lugar, a vida da gente está, vamos dizer assim, dentro nas mãos de Deus, né? Então, eu não fundei o Shalom assim, eu vou fundar o Shalom. Não foi assim, né? Na verdade, foi uma inspiração de Deus que eu fui o primeiro que fui alcançado. Eu não sabia o que estava fazendo quando a comunidade nasceu, quando a obra nasceu, quando a fundação aconteceu. Não tinha essa intenção no meu coração, mas Deus tinha. Deus tinha. E dentro dos seus planos, dentro dos seus desígnios, então, nasceu a comunidade católica Shalom. Por isso, como não foi um plano, não foi projetado, eu não tinha projeto para fundar nada, né? Qual era o contexto da tua vida? Faculdade, naquela época? Naquela época eu estava na faculdade. Estava o quê? É 1982. Eu já estava fazendo fisioterapia, né? E no meu grupo de oração, que era do grupo de oração do Colégio Cearense, o Marista, aqui de Fortaleza, e procurando evangelizar o máximo, né? As pessoas, os jovens especialmente. E coordenava esse grupo. Foi nesse contexto, assim, que, vamos dizer, aquela inspiração mais forte de ofertar a minha vida, já tinha feito a minha experiência pessoal com Jesus Cristo, a efusão no Espírito, e existia um desejo profundo, poderia dizer assim, até maior do que eu mesmo, de entregar, ofertar, assim, me consumir em vista da missão. E foi assim que, na ocasião com a visita do Papa São João Paulo II, foi uma oportunidade de aquilo que Deus fazia na minha vida tornar um ato misterioso que gerou, na verdade, a graça de Deus através daquele ato gerou aquilo que hoje nós chamamos Comunidade Católica Shalom. Moisés, e para você, como foi deixar tudo? Como é que foi essa experiência de ouvir a voz de Deus que te pedia para deixar tudo e ter Ele como sua única riqueza? Não sei se você lembrar alguma passagem assim que Deus também te deu nesse caminho de discernimento. E qual foi a reação da tua família? Porque eu sei que tua mãe queria que você fosse padre, né? É mais ou menos, né? Mamãe como você disse, né? Primeiro, como foi, né? Como foi o deixar tudo? O deixar tudo foi quase assim, uma coisa espontânea. Porque Nosso Senhor foi assim como que inflamando o meu coração, me fazendo conhecê-lo mais, amá-lo mais, amar a igreja, amar os jovens. Chegou um momento que era difícil não deixar tudo. Havia uma necessidade dentro de mim de deixar tudo. E havia uma passagem do Evangelho, que eu não me lembro se eu tirei, mas que se transformou-se numa passagem muito forte, muito grata para mim. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que por amor a mim perder a sua vida, vai encontrá-la. Essa passagem, ela me interpelava profundamente. E dentro da ação de Deus, dentro da obra de Deus, foi gerando essa disposição de assim ofertar a minha vida e viver para Deus e para os outros, né? E como você disse, a reação da minha família foi assim, posso dizer, eu sou mais novo, né? Então, eu sou assim, o caçula, era o caçula mesmo, né? A diferença entre eu e minha irmã mais velha tinha idade, as minhas 3 irmãs mais velhas tinham idade de serem minhas mães,
né? Então, é uma diferença muito grande. Havia muita expectativa em vista, assim, do filho mais novo, homem, tudo mais, né? E minha mãe, quando estava grávida de mim, ela me consagrou a Deus e queria que eu fosse padre na consagração dela, né? Só que o tempo foi passando, né? E aí as coisas foram mudando dentro da cabeça dela. E eu não pensava em nada disso. Até a minha experiência de Deus. Quando teve minha experiência de Deus, a minha mãe disse: eita, eu acho que o menino vai terminar ainda na direção que agora ela já não mais queria, né? Mas a mamãe era muito divertida, né? Então ela dizia que ela ia para o santuário. Eu comecei, assim, né, dentro da minha experiência com Deus, me apaixonando por Jesus. São Francisco começou a ser, assim, uma referência muito forte para mim, né? Então a mamãe ia para o santuário e dizia assim: Jesus, quando eu disse que queria consagrar o menino para ser padre, eu tenho certeza que você não levou em conta isso. Porque eu queria ser a mãe do padre. E você não ouve a oração dos orgulhosos, né? Tá lá na Bíblia, né? Aí tinha a imagem de São Francisco do lado. Ela olhava para São Francisco e dizia: e São Francisco, o Senhor não se meta nisso. Porque você não tem nada a ver com a história desse menino, né? Mas era engraçado, assim. Depois a mamãe foi uma das primeiras que entrou na comunidade de aliança, né? Tornou membro da comunidade consagrada. E a alegria dela foi a minha oferta. Mas no começo não foi tão fácil, né? Então, meu pai também foi uma surpresa muito grande para o meu pai. Quando eu tomei a decisão de sair de casa mesmo, eu comuniquei para minha mãe, ela se abateu, né? Meu pai só me fez uma pergunta, Delny. Uma pergunta. Papai assim se abateu também, tomou um susto, mas olhou para mim e disse: meu filho, você tem convicção que essa é a vontade de Deus? Eu tremi da ponta do cabelo até o pé, né? Mas eu disse: meu pai, eu tenho sim, tenho convicção. Então ele disse: então, Deus te abençoe e vá em paz. Entrou no quarto, mamãe me contou depois, né? Olhou para minha mãe e disse: tu vai impedir o menino de fazer a vontade de Deus? Aí a mamãe disse que enxugou as lágrimas e disse: não, vamos providenciar o enxoval logo dele. Bendito seja Deus por essa docilidade dos pais do Moisés, a ação de Deus, viu? Porque graças a Deus hoje ele está aqui conosco, né, para contar muitas coisas pra gente. E agora vamos bate pronto rapidinho aqui. Rapidinho. Algumas curiosidades. Moisés, um esporte que você gosta? De assistir ou de praticar? As duas coisas. De assistir futebol. Futebol? De praticar voleibol. Time de coração? Ceará. Um santo de devoção? Francisco. Uma cor? Azul. Um hobby? Ler. Comida? Um bife. Ou um camarão. Ou um camarão. Bife ou um camarão? O que é que você mais gosta de ler? Jornal, revista ou livro? Livro. E jornal também. Eu tenho que confessar. Jornal e livro. Mais livro do que jornal, mas jornal e livro. Tá certo. Vocês têm alguma curiosidade? Eu tô aqui processando porque eu ouvi de perto. Mas tem uma pergunta aqui da... Quem acompanha a gente pelo Conchalon e pelo Fazendo Barulho, vê pelos canais de comunicação a Igreja do Ressuscitado sendo construída e sendo erguida. Como é para você, todos os dias, olhar com seus olhos e contemplar essa obra? O que isso gera no seu coração? Isso foi a Luca Mello, @LucaMello. Duas coisas, Antônio Marcos. Uma é contemplar, vamos dizer assim, porque a Igreja do Ressuscitado, que passou pela cruz, ela é, como podemos dizer, a expressão do sagrado da comunidade, da vocação, do carisma. Ela estará, podemos dizer, trazendo essa experiência para quem entrar nela, né? Então, um louvor a Deus, uma ação de graças a Deus pelo que Ele está fazendo. E a segunda, Antônio Marcos, um desejo de uma urgência muito grande, para que essa igreja possa estar pronta o mais próximo possível, para que muitos possam, assim, fazer sua experiência, assim, mergulhar também através do espaço sagrado nessa comunhão com o nosso Senhor. A comunidade, daqui a pouquinho, está comemorando 37 anos de fundação.
E para você, ao longo desses anos, existe um momento assim inesquecível, aquele momento de graça que você traz assim no seu coração com profunda alegria, assim, gratidão a Deus? Com certeza, eu acho que se a gente for ver um momento onde é o momento que eu estou de joelhos, olhando os olhos de São João Paulo II, né? Eu acho que aquele momento, aquele olhar, ele me acompanha até hoje. Aquele azul, como eu sempre digo, eu nunca mais encontrei. Eu acho que só vou ver no céu, porque através daquele olhar, com certeza, Deus me deu a graça de ver também no olhar de São João Paulo II, o olhar de Cristo, o olhar da igreja, o olhar da humanidade, faminta, sedenta e necessitada do anúncio de Jesus Cristo. Nós vimos aqui no programa especial de 30 anos do PJJ algumas imagens da vigília jovem que aconteceu na Catedral de Fortaleza. Eu tive a oportunidade de ficar ali captando aquelas imagens para passar aqui no programa, e eu vi que em alguns momentos você se emocionava enquanto rezava pelos jovens. Nesses 37 anos, como a Delny falou, como é para você ainda ver no olhar do jovem de hoje o mesmo olhar daquele jovem que cruzou o sinal no seu Fusquinha? Você ainda consegue captar esse olhar? Olha, Antônio Marcos, para mim, a coisa mais bela, a coisa mais linda, aquilo que renova a minha missão e o meu apostolado, é ver Deus nos olhos dos jovens. Porque, na verdade, quando você vê o brilho da presença de Deus nesse olhar, alguém que foi alcançado pela graça, alguém que foi tocado pela graça, ver o brilho da presença de Deus no olhar dos jovens me refaz, me restaura. Eu posso estar frágil, eu posso estar doente, eu posso estar cansado, e naquele dia eu estava muito cansado, mas aquele brilho é como que me faz jovem de novo. São João Paulo II gostava de dizer: quando nós estamos no meio dos jovens, ele nos rejuvenesce. E o Papa Francisco disse esta semana uma coisa muito interessante: o coração de um cristão nunca envelhece, ele é sempre jovem. E o que nos faz ser, e particularmente a mim, perceber o brilho de Deus quando um jovem se encontra com o próprio Senhor? Esse brilho do olhar que, com certeza, faz toda a diferença. É o olhar da vida, né? Então, Moisés foi falando da fundação da comunidade Shalom aos pés de São João Paulo II, nascemos profundamente ligados à igreja. Inclusive, também o Fazendo Barulho foi uma grande manifestação da vontade de Deus pela voz do Papa Francisco, que nos mandou fazer barulho. Qual a sua visão daquilo que a gente pode dar ainda para a igreja? Nós é que bebemos da igreja, nós é que somos alimentados por ela, nós é que somos rejuvenescidos por ela. E aí, tendo recebido um dom e um carisma, como você mesmo disse, a gente vai também se doando, se entregando, se ofertando em favor da igreja. E a última vez que eu tive assim um tempo largo com o Papa pessoalmente, com o Papa Francisco, assim, recomendou assim duas coisas para nós. E eu acredito que é exatamente essa maneira que nós podemos, de uma forma melhor, servir a igreja e servir ao mundo nesse tempo. Primeiro, ele disse, é tempo de consolidar o carisma. Sim, porque, na verdade, o maior serviço que nós prestamos à igreja é vivendo o nosso carisma. E é necessário consolidá-lo, fazer com que ele esteja cada vez mais enraizado na nossa humanidade, na nossa vida, na vida do mundo, na vida da igreja, na comunidade de vida, na comunidade de aliança, na obra. Ou seja, explorar esse diamante bruto que é um carisma. Esse diamante, não é bruto, né? Bruto somos nós, né? Mas explorar essa riqueza, essa mina, melhor, é um exemplo melhor. Essa mina de diamantes, explorá-la e utilizar dessa riqueza de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais frutuosa, de uma maneira mais fecunda, para o coração da igreja e para a evangelização dos homens. Para mim, isso, consolidar os nossos passos, os nossos alicerces, as nossas raízes como comunidade, como carisma. E segundo, ser cada vez mais missionários, né? Porque consolidar não significa simplesmente se estabilizar. Não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica.
é em favor em favor da igreja, em favor da humanidade, em favor dos jovens, e trazer essa urgência dentro do nosso coração, renovar mais e mais a parresia, a juventude da comunidade, porque são 37 anos, né? Então, por exemplo, eu já estou com 59 anos, vou fazer 60 esse Já? ano. Imagina! Vou fazer 60, né? Vocês já são uma nova geração. E é preciso que essa nova geração possa estar bem formada. Nós vivemos em um tempo de desafios. Todos os tempos são desafios. Eu não sou daquela história de ficar olhando para trás e dizendo, o tempo passado é que era bom. Não, o nosso tempo é hoje. É esse tempo. O carisma foi dado para o hoje do mundo, hoje da igreja. É uma resposta de Deus, entre outras respostas, para a evangelização do homem de hoje, né? Então, nós precisamos, para as novas gerações, passar a tocha que nós recebemos, a graça que nós recebemos e atualizar o carisma para o tempo que se chama hoje, para os jovens de hoje. A gente estava falando aqui nesse instante, né? A minha juventude, o telefone era fixo, né? O principal meio de comunicação era a rádio AM, né? Ou aliás, FM, não AM, FM, né? A AM continua aí, dando seu recado e tendo seu lugar, né? Mas para os jovens era FM, né? Telefone celular, smartphone, internet, não tinha nada dessas realidades. Hoje, em um mundo profundamente transformado por essas comunicações bastante velozes, em um mundo profundamente digitalizado, nesse ambiente digital e, ao mesmo tempo, nesse ambiente onde as pessoas vivem uma profunda solidão, porque falta, como nós dizíamos, aquele contato visual, aquele contato pessoa a pessoa, nós como comunidade, na luz do carisma que nós recebemos, nós somos chamados a dar uma resposta, junto com a igreja, em favor da igreja e em favor da evangelização desse homem, desta mulher, deste jovem do tempo de hoje. Mas tem algum lugar específico do mundo que o carisma não tenha chegado, que você assim existe? Se fosse ali, ia ser legal. Olha, Diego, eu acho que a gente deve ir aonde Nosso Senhor nos envia, né? Eu não faço assim muitos planos, mas se eu fosse falar humanamente, né? Humanamente, eu rezo para que, sendo da vontade de Deus, uma presença da comunidade um dia na Índia. Sim, porque se nós queremos evangelizar o mundo de hoje, nós não podemos pensar de não evangelizar a Ásia, evangelizarmos a China, evangelizarmos a Índia, evangelizar todo esse continente asiático, né? Que nós já estamos presentes, né? Nas Filipinas, em outros lugares, mas a Índia tem um lugarzinho especial dentro do meu coração. Legal, tem 2 minutos ainda, viu? Tem 2 minutos ainda. Praia ou serra? Praia. Por quê? Porque eu nasci na praia, né? Praticamente, né? A cidade de Fortaleza é marítima, né? E o mar, sim, me fala muito de Deus, né? Uma das coisas que eu gosto muito, quando eu tenho a oportunidade de descansar alguns dias na praia, é às 5 horas da tarde, andar assim pelo mar, assim na praia, né? Não é andar sobre as ondas, não. Eu não tenho. Não precisa contar essas coisas. Não, mas é porque não tenho o que contar. Mas andar ali na praia, molhando o pé, assim, na beira do mar, e contemplando assim aquele encontro do mar com o céu prateado, aquilo me fala de Deus, né? Me fala da beleza da criação, me fala da misericórdia, me fala. Inclusive eu costumo dizer que para mim pessoalmente é como se fosse assim a hora do Espírito, que assim como que minha alma se desperta ainda mais para rezar. Então, praia. Moisés, dizem que a sua geração era mais engajada, mais antenada, mais preocupada com as coisas. Você acredita nisso, que o jovem de hoje ele está mais disperso? Você acredita nisso ou é um mito? Não, eu acho que cada geração tem os seus dons e os seus desafios, né? Porque a geração anterior já dizia que a gente era disperso, né? Você sabe que tem uma coisa muito... Já era criticada. Já era criticada. Tem uma coisa muito interessante que foi encontrado assim, um papiro no Egito de uns 6.000 anos atrás, que dizia assim:
Se nós confiarmos a nossa civilização aos jovens do dia de hoje, ela está perdida. Ou seja, os jovens sempre foram olhados com uma certa desconfiança, né? Por quê? Porque a juventude é um tempo onde as coisas estão ainda tomando o seu lugar. Mas a juventude é o hoje, como diz o Papa, é o hoje da igreja. É uma idade belíssima, onde a pessoa vai descobrindo a beleza e os desafios da vida. Então, eu não sou muito dessa teoria, não. Claro, tem os desafios que são diferentes. A cada tempo, os desafios são diferentes. Mas a juventude é mais do que esperança. É hoje. Porque quando um jovem diz sim, quando um jovem diz sim a Deus, quando um jovem diz sim, sai da frente. Eu costumo dizer que quando Nosso Senhor quer fazer uma revolução na igreja, ele suscita um jovem, né? Francisco de Assis, Bento. Essas pessoas eram jovens. O nosso Brasil, evangelizado por São José de Anchieta, chegou aqui com 19 São Paulo anos. Era jovem, né? São Paulo, que está lá nos Atos dos Apóstolos, que na hora do apedrejamento de Estevão, jogaram seus mantos sobre os pés de um jovem chamado Saulo. Então, a juventude é esperança, com seus desafios. Mas quem é que não os tem? E Nosso Senhor é exatamente esse remédio. E quando o jovem diz sim a Nosso Senhor, aí as coisas, as belas coisas, as novas coisas de Deus acontecem. Valeu, Moisés. Obrigado, viu? Deus abençoe você, Deus abençoe Delny, Deus abençoe Antônio Marcos e Deus abençoe a você, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido jovem, que junto conosco está fazendo barulho há 5 anos. Shalom.